Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez é um grande privilégio estar aqui trazendo a palavra do Senhor, no lugar do nosso pastor que está hoje à frente da quinta igreja, levando a ceia. Então, costumeiramente, os irmãos recebem algum pastor visitante. No caso, hoje, um presbítero aventureiro. Por mais que eu digo, que não transparece, a gente sempre fica nervoso pelo peso da responsabilidade, mas uma coisa que também é impressionante é o quanto o próprio Espírito de Deus nos conduz. E as palavras que nós preparamos não falamos, e as que não preparamos falamos parte delas, e isso nos conforta porque sabemos que a mensagem é acerca do Senhor e cremos que Ele é capaz de aplicar ao coração, e esta é a minha oração. Que hoje você possa aprender como eu aprendi, referente a um xará meu, Pedro, conforme relatou João no seu evangelho, no capítulo 21 de João, já finalizando o seu livro, a partir do verso de número 15. Epístola segundo escreveu João, capítulo 21, farei a leitura dos versículos 15 ao 19. Pedro é interrogado. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Somente até aqui. Gostaria de refletir com os irmãos sobre a temática o verdadeiro amor a Deus. Como que esta parte da epístola de João pode nos revelar ou nos instruir de como nós podemos amar verdadeiramente a Deus, que é o que Pedro é interrogado neste momento. Você já parou para pensar o quanto você ama a Deus? Se fôssemos falar de uma escala de 0 a 10, em que nível estaria este amor? Será que ele já teve mais alto? Mais baixo? Ele varia de acordo com o momento? Com o dinheiro no bolso? Com o carro que você está andando? O que faz mexer no tamanho do seu amor para com Deus? Pedro aqui foi interrogado e refletiu muito sobre isso, e nós vamos refletir. Muitos podem dizer, vou dar o meu próprio exemplo: amo muito a Deus, nasci na igreja, sempre estive atuando, servi ao Senhor através dos ministérios, das sociedades, busco me apresentar com caráter cristão nos lugares, nas situações, tenho minhas falhas, pecados, mas acredito que isso faz eu demonstrar a Deus. Outros poderiam dizer: não, ajudo bastante na igreja, dou meu dinheiro, Outros levam as pessoas no dia de chuva, e pensar que todas essas coisas possam demonstrar este amor a Deus. Mas a verdade é que, se de fato nós pararmos para refletir o que é amar a Deus e o quanto nós estamos dispostos a nos entregar por este amor, nós descobriremos que ainda estamos muito longe disso.
Afinal, o padrão que nós temos de amor na Bíblia qual é? O do próprio Deus entregando o seu Filho em nosso lugar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Alguém ama a Deus aqui para entregar o seu Filho a ser morto por qualquer outro irmão da igreja? Eu acho que a resposta é ser não. Que dirá por outras pessoas que nós nem conhecemos. No Antigo Testamento ainda, os judeus tinham o chamado Shamá, que era o que toda criança deveria aprender durante toda a vida, que basicamente se resumia em amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esse sempre foi o ensinamento aos judeus. Não foi só no Antigo Testamento, no Novo Testamento nós vemos Jesus mesmo falando que o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas para Jesus era fácil, ele era Deus. Já Paulo disse assim, lá em Coríntios, no capítulo 16, verso 22, que se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, seja maldito. Seja amaldiçoado o que não ama ao Senhor. Pedro, ao ser questionado aqui neste momento por Jesus Cristo, teve a oportunidade de refletir sobre essa pergunta. Aliás, foram 3 vezes, né? Para isso, para entender um pouco mais do que estava acontecendo, o que tinha passado nesses dias, nós vamos voltar um pouquinho na história que antecede a esse texto para entender o contexto desse episódio, tá? Vamos voltar à noite em que Jesus foi traído. Um pouco ainda antes, quando ele reuniu os seus apóstolos para a última ceia, veio o episódio em que ele lavou aos pés dos discípulos, demonstrando ali a sua humildade, e depois disso ele falou que quem o trairia estava entre eles e seria revelado naquela noite. E nós vamos ler um pouco aqui sobre este relato, segundo disse João também, no capítulo 13, verso 33 ao 38. Eu peço que vocês abram, volte um pouco as páginas aí no capítulo 13, eu lerei do 33 ao 38. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então aqui nós temos mais uma instrução de Cristo sobre amar uns aos outros, predizendo a sua morte, dizendo que não estaria mais com eles, e Pedro sempre de forma automática, questionando, para onde que o senhor vai? Eu só, agora eu não posso dizer, depois você vai saber, depois você vai. Ah, por que eu não posso ir? Eu amo o Senhor. Ele diz aqui, eu amo mais que todos esses daqui. Aliás, quando Jesus fala de quem vai trair, ele fala, eu não, pode ser qualquer um outro aqui, né? Mas eu com certeza não, eu amo o Senhor mais que todos, com certeza. E aí Jesus disse assim, olha, ainda esta noite, né, antes que se amanheça o dia, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E nós sabemos a continuação da história. Vamos ver mais para frente aí, conforme o relato agora de Mateus, no capítulo 26, como ele relatou este episódio de Pedro provando todo este amor por Cristo. Mateus 26, eu vou ler a partir do verso 69 até o 75. Perdão, verso 31 ao 35. Mateus 26, 31 ao 35. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito,
Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes de cantar o galo, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E os discípulos disseram, amém. Todos disseram, não, Jesus, se o Senhor morrer, nós vamos morrer também. Pedro aqui você vê que além de questionar, ele puxa o coro da galera que prometeu estar com Cristo naquela noite. Pouco depois a gente sabe que Jesus precisa orar e eles não aguentam e dormem. Pouco depois Jesus é preso e eles ficam meio à distância, não querem se envolver muito porque vai dar ruim para quem estiver junto de Jesus Cristo. E Pedro aqui se compara aos outros, dizendo que ele poderia até morrer no lugar de Cristo. Será que eu e você amamos tanto a Deus que estaríamos dispostos a morrer por Ele? Por Ele? Às vezes, isso é uma realidade tão distante da nossa, né? Mas tem irmãos que vivem em países onde você confessar o nome de Cristo, você pode ser punido com a morte. E eles te dão uma oportunidade, né? Ainda com a arma mirada na sua cabeça ou uma corda no seu pescoço, ele te fala, pode negar. E se você não negar, será sacrificado. Eu sinceramente não sei dizer se teria essa coragem, porque na hora nós não sabemos o que nos acontece. Assim como aconteceu com os discípulos, quando começaram a saber que eles andavam com Cristo. Não foi só Pedro que negou. Existem relatos de que um dos discípulos estava envolto num lençol e quando puxaram o lençol ele saiu correndo pelado. Porque estava com vergonha de estar no meio ali e não tinha problema a vergonha dando dele. Ele só não queria estar com Cristo naquele momento. E aí nós vemos mais à frente, ainda nesse verso 26, agora sim do 69 ao 75, o que aconteceu horas depois. Pedro nega Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um daqueles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Sei quando nós vemos esta cena, né, nos filmes, ou quando lemos, ficamos, Pedro, que vacilo. Mas será que às vezes, eu e você, diante de situações adversas, nem perto desta que está sendo narrada, não temos negado a Cristo? Será que às vezes também a gente não tem desconfiado do amor de Deus? Será mesmo que Deus vai fazer? A nossa fé não tem vacilado quando tudo vai mal? Sabe aquela sequência, você fala, nossa, esse ano é bom que acabe logo, porque né, como se em 1º de janeiro as coisas magicamente se resolvessem, né? Mas foi tudo péssimo, não deu nada certo. Tirando tudo aquilo que Deus fez na sua vida, desconfiando do que Ele tem feito e do que Ele fará, ou ainda mesmo questionando ou discordando do modo ao qual Deus tem feito. Deus vai te pedir, mas desse jeito que o Senhor mandou também, melhor nem ter mandado. E não podemos esquecer que Ele age sobre as situações mais difíceis na nossa vida, mesmo se estivéssemos em uma situação tal qual a ponto de perder a vida por estarmos andando com Cristo. Bom, aqui nós vimos que Pedro chorou amargamente, saiu dali, e poucos são os relatos aqui dele após este momento, né, até a morte e a ressurreição de Cristo. Então, passando aí a morte e a ressurreição de Cristo, nós sabemos que Cristo volta para falar com alguns dos seus discípulos algumas vezes, né? Aparece às mulheres, aparece aos discípulos, e na terceira vez que ele aparece é essa que nós estamos lendo no texto. Só que você vê que o texto começa assim, falando, depois disso, né, depois que comeram. Então, vamos ler um pouquinho antes o que estava acontecendo. Lá em João, no capítulo 21,
desde o verso 1. Nosso texto base é a partir do 15, eu vou ler do 1 ao 14 agora. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, não quase 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dentre os mortos. Então aqui nós temos uma passagem que às vezes a gente até pensa que está falando de outras, né? Você falou: opa, tem aqui peixe de novo que Jesus mandou. Opa, Pedro andou pelo mar de novo, dessa vez era no raso. Mas essas lembranças de todas essas passagens, elas vêm de propósito, como parte desse ensinamento. Como eu disse, Pedro tinha negado a Cristo, Jesus morreu, mesmo depois de ter ressuscitado, eles ainda andavam meio cabisbaixo, até porque aqui você vê Pedro devia estar assim, parado: quer saber, hoje eu vou pescar. Ele era pescador, voltou a fazer o que ele estava fazendo, né? Pescaram a noite inteira, não deu nada. E aí eles veem esse homem que fala para eles jogarem do lado direito. Aí eu fico imaginando o que veio na cabeça deles. Teve uma outra vez que a gente estava pescando e mandou a gente jogar lá, a gente jogou e deu certo. Vamos fazer aqui? Dessa vez fizeram, mais uma vez deu certo. Aí João já matou a charada, falou: Pedro, certeza que é Jesus. Pedro na hora colocou a veste, que aqui diz que ele provavelmente estava sem, pulou no mar e foi de encontro. Ainda, né, do seu jeito estabanado, de tomar a primeira atitude, mas no sentido de ir ao encontro do Senhor, né? E lembrando talvez também da vez que andou por sobre o mar. Mas nós aqui já conseguimos ver algumas mudanças, né? No verso 7, nós dizemos que parece que começou a virar a chave, né? Quando diz que aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Pedro, ouvindo isso, cingiu-se, pois havia se despido, e lançou ao mar. Então aqui nós vemos ele voltando a ter esperança. Se aquele é Jesus Cristo e ele voltou, e eu estou vendo esse milagre, é tudo como era antes, né? Porque eles ainda não tinham totalmente entendido. Voltou os milagres, Jesus está de volta, tudo do jeito que a gente sempre imaginou. Vou provar para ele que agora vai dar certo, né? Em contraponto ao que faziam há pouco tempo. Como eu disse no verso 3, haviam voltado a pescar. Porque eles tinham voltado, na verdade, ao como era ainda antes de Cristo. Pescadores de peixes e não de homem. E eu digo que essa daqui é a primeira lição que a gente pode ter nesse contexto, onde Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos
em meio a mais um milagre e a um momento de comunhão. Eu diria que esta primeira lição, que como Pedro nós vamos aprender a amar verdadeiramente ao Senhor, é de que quem ama verdadeiramente a Deus entende o seu chamado. Jesus tinha vocacionado os seus discípulos para o seguirem e pregarem o Evangelho. Em especial, Pedro e seu irmão eram pescadores. E quem se lembra, quando Jesus os encontra, fala: olha, larguem as suas redes que eu tenho um grande propósito para vocês. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixes e se transformarem pescadores de homem. Segue-me. Este foi o chamado. Jesus chamou. Caminharam 3 anos e meio. Parece que morreram na praia, porque voltaram a pescar depois que Jesus havia morrido. Nós sabemos também, meus irmãos, que Pedro, conforme os relatos, era um homem simples, provavelmente pouco letrado, um tanto bruto às vezes. Quem não se lembra quando ele cortou a orelha do soldado, quando Jesus fora preso, e talvez ele não tenha mirado na orelha, acho que o cara que conseguiu desviar, mas ele agia de forma repentina, estourada, né? Muitos dizem que a sua língua às vezes era um pouco grande, porque ele questionava e as atitudes de certa forma precipitadas, demonstrando o quê? Que Pedro era como qualquer um de nós. Talvez nós não tenhamos todas essas características, mas devemos ter outras ainda piores, que nos levam a entender que o chamado de Cristo não é necessariamente para quem já está pronto, para quem entende de todas as coisas, um doutor, um mestre, uma pessoa rica, de posses, de importância, de poder. Não. Os 12 não tinham nada demais, nada de especial. E Pedro, nosso personagem aqui, nós vemos que era exatamente como um de nós, né? E mais, mesmo caminhando com Cristo, por vezes ele duvidou. Nós já narramos aqui. Teve uma vez que eles estavam pescando, e quando Jesus disse para ele jogar a rede, ele não jogou de imediato. Ele falou: Senhor, a gente já pescou a noite inteira, não deu nada. Quase que ele fala assim: quem é pescador aqui sou eu. O Senhor é Cristo, o pescador sou eu. Eu sei que não vai dar nada. Jesus, joga a rede. Eles jogaram e foram surpreendidos. Uma dúvida. Da outra vez, quando ele falou: Jesus, se é o Senhor, eu quero ir ao seu encontro. Deixa eu também andar igual o Senhor sobre o mar. Jesus, vem. E ele foi. Quando ele tirou os olhos do alvo, sabemos que ele afundou mais uma vez, esteve ali duvidando do Senhor, mesmo tendo sido chamado por ele. Agora, pois, nós vemos que eles atendem de prontidão à voz do mestre. Primeiro, jogando a rede, e segundo, indo ao seu encontro de forma imediata. Finalmente, parece que Pedro aprendeu com tantas vezes, com tantas falhas, que ele não teve fé suficiente, não é mesmo? Mas será que você e eu temos aprendido com as falhas diante de Deus? Sabe aquele pecado que você fala: de novo cair nisso? Eu já tinha falado que eu não ia cair, eu já tinha pedido até perdão, estava tudo certo. O Espírito Santo deve ter dormido, porque eu caí de novo. A pequenez da sua fé já te permitiu refletir acerca do seu chamado? E aqui vem em relação a de: não sou nada. Importante mesmo para o Evangelho é aqueles caras que pregam lá para os índios, que saem, né, pelo mundo. O pastor que está na TV falando para milhões de pessoas, eu só mais um, pequeno, duvidando aí do chamado de Deus. Ou mesmo que você não é merecedor ou capacitado para tal obra do Deus que te chama e capacita. Você fala: não, eu sou humilde, né? Sou pequeno do meu jeitinho aqui, estou só servindo a Deus do meu jeito, mas eu não vou me envolver a tal ponto assim, né? Talvez isso nós estamos falhando em reconhecer quem nos chamou, porque não é nós, é o próprio Deus. E hoje temos o Espírito Santo que nos capacita e que nos impulsiona para servirmos a Deus de acordo com o seu propósito. Aliás, essa mesma reflexão foi a que Pedro fez ao ouvir Jesus questionando ele 3 vezes nesse episódio. E eu vou dizer que essa é a segunda lição que nós podemos aprender nessa noite. Se você é um cristão e ama verdadeiramente a Deus, você entende o seu chamado. E mais do que isso, reconhece a sua limitação. Aqui nesse questionamento tríplice nós vemos isso. No verso 15, Jesus interroga qual o nível de amor de Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: amo o Senhor.
E aí nós sabemos que tem um jogo de palavras, né, do grego, vocês já ouviram falar disso, do amor ágape, do amor filéu, que significa o amor ágape, que é o qual Jesus pergunta, é o amor sacrificial, é o que daria até a vida. Então lá quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, diz que Deus ágape o mundo de tal maneira para dar o seu filho para morrer por nós. Agora o amor filéu é um amor de amigo. Eu gosto, considero bastante, meu camarada, né? Tamo junto, mas morrer também por ele já é demais. Né? Se a gente fosse pensar num casal de namorado, era como se a mulher falasse pro homem assim, eu te amo, você me ama? Acho você bem bacana, eu te considero legal. Você imagina como que ia acontecer, né? Então, basicamente, Jesus diz isso, né? Pedro, você me ágape, ele, eu te filéu, Senhor. Aqui nós já vemos ele reconhecendo assim, olha, eu não posso dizer que amo, porque da vez que eu disse que amava, eu furei, né? Estou tentando aí, né? Dessa vez aqui eu atendi o seu chamado e tal, mas não teve coragem, né? De debater. Ele falou, eu sei que é Deus, né? Não vou. E aí nós temos a segunda vez, né? Porque aqui nós vemos Pedro reconhecendo o limite, né? Desse amor aqui. Até porque o amor ágape, ele é transformado em atos, não é só de palavras, né? A Bíblia vai dizer que não existe quem ama só de palavras. Tem que amar de forma com que isso se transforme em atos, né? O amor do marido para com a mulher e vice-versa tem que demonstrar em atos. Você não ama alguém e faz mal a essa pessoa. Você ama e faz bem. Então Pedro refletindo falou, olha, pelas minhas atitudes últimas aqui que eu me lembro, eu não amo. Eu gosto, assim. Considero, tanto estou aqui de novo, né? E aí Jesus, segunda vez, Pedro, me ágape. Jesus, eu te filéu. Gosto bastante. Assim. Já devia sabe quando você está com vergonha da conversa? Que você baixa a cabeça... Você já começa assim, olha, eu não sei para onde que está indo essa conversa aqui, né? Tal frase levou a Pedro a refletir mais uma vez sobre o nível do seu amor para com Deus. E Jesus pela terceira vez interroga a Pedro. Só que dessa vez Jesus diz, Pedro, então tu filéu? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Verdadeiramente eu filéu. Jesus baixou o nível e falou, então já entendi que você não me ama, mas você gosta bastante de mim. Você gosta bastante de mim? Gosto. E aí ele diz a mesma coisa que ele disse nas outras perguntas. Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a reflexão ao qual nós já chegaremos. Mas aí eu queria te pegar num ponto que depois que fala isso, diz que Pedro disse tristemente, né? Nossa, o senhor sabe que eu sou filéu mesmo. Na terceira vez, será que tinha alguma ligação com as 3 vezes que ele negou a Cristo? Sabe quando alguém joga aquela esquinha e vem aquela lembrança, você fala, eu tinha pagado essa, agora você acabou de me lembrar. Realmente eu sou muito fraco, eu falho muito nesse ponto. E às vezes para a gente é assim também, né? Às vezes a gente não consegue superar, avançar. Eu erro nisso, eu tenho essa complicação aqui, né? Mas eu digo que, porém, nessa oportunidade, Pedro agiu de forma diferente. Porque a gente leu que no último ele chorou amargamente. Ali arrependido, mas pelo que a gente viu nesse ato aqui, que ele estava já voltando a pescar, talvez isso não estava tão firmado. Porque poucos dias depois ele já não estava fazendo o que Jesus, né, tinha pedido para que eles fizessem. Mas dessa vez aqui nós vemos, né, uma linda confissão de Pedro, reconhecendo a soberania de Deus e o seu amor ágape por nós, ainda que nós só consigamos oferecer-lhe o amor filéu. Quando ele diz, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu vacilo, mas eu gosto do Senhor. Então ele está confessando diante de Deus a sua falha, reconhecendo de que, olha, eu sou esse cara mesmo, tal, estou tentando mudar, mas de fato eu tenho dificuldade, mas o Senhor, né, está insistindo em mim, então eu de fato digo que gosto, amo o Senhor. E você, irmão, já teve a oportunidade de orar de forma sincera ao Senhor, reconhecendo que você é limitado? Olha, Senhor, realmente eu tenho falhado. Ainda mais quando nós olhamos diante da grandeza de Deus, não nos comparando a qualquer homem, mas quando você olha o que Deus é, o que Ele tem feito, e você olha o que você é, o que você tem feito, você fala, Senhor, ai de mim.
Mas ao mesmo tempo, nessa oração você tem que agradecer, porque você é um privilegiado por ser um dos filhos escolhidos de Deus para trabalhar na sua seara, apesar do seu jeito. Então essa sua oração ela tem que mudar, ao ponto de, eu não mereço, eu não devo, para assim, Senhor, obrigado, porque mesmo não merecendo, eu estou aqui, escalado. E o que o Senhor mandar, faremos, porque acredito que o Senhor vai me capacitar. E o que nos garante que nesse processo de perdoar e de restaurar, né, da obra de Deus na vida de Pedro, assim como também acontece em nós, foi a instrução de Cristo, conforme eu já disse, se manteve, independente do nível da negociação. Na primeira, Jesus queria amor. Aí ele falou, eu gosto, então apacenta as minhas ovelhas. Amor, só gosto. Apacenta as minhas ovelhas. Tá bom, então, vamos fechar. Você só gosta? Só gosta. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não baixou o trabalho para ele. Então, já que você não consegue provar isso, porque ele já sabia que não conseguiria, né? Vamos mudar aqui, faz um pouquinho menos. Não. O chamado foi para apacentar as ovelhas, independente da capacidade do amor de Pedro. E eu digo que isso vai acabar nos levando a terceira lição. Porque a partir do momento que você sabe, bom, eu fui chamado por Deus. Eu reconheço as minhas limitações, que eu sou fraco, né? O que agora eu preciso? Me dispor a trabalhar pelo reino e a morrer pelo evangelho. Então esse é o terceiro ponto que nós vemos aqui, quando a instrução de Jesus a Pedro é repetida nas três respostas: apacenta minhas ovelhas, pregar o evangelho e promover a expansão do reino foi a missão dada não só a Pedro, mas a todos nós. Então você podia olhar esse texto e falar, mas Pedro, isso daqui é para um pastor, está falando para cuidar das ovelhas, do rebanho e tal, mas essa é a missão de todos nós. É assim que Deus nos chama. Este é, eu diria, a instrução número 1 da cartilha de trabalho do convertido: apacentar as ovelhas, ensinar acerca do evangelho, expandir o reino. E como nós vemos em relatos posteriores, parece que Pedro finalmente cumpriu esse chamado. Pouco tempo depois, se você se lembrar, lá em Atos 2, Pedro vai um dia discursar, pregar, e muitas pessoas o ouviam, e a Bíblia diz que nesse dia, quantas pessoas se arrependeram e se batizaram? Quase 3.000. O pescador, que só gostava de Jesus, estava agora à frente, pregando, 3.000 pessoas se arrependendo diante da sua exposição, do amor de Cristo, do que Deus fez por ele. Mais do que isso, se a gente seguir, a gente vai ver Pedro em viagens missionárias, plantando igrejas, escrevendo cartas. Tem as 2 epístolas de Pedro, instruindo a igreja. E não só aqueles irmãos, a nós e aos que virão. Inspirado, livro na Bíblia. Quem diria, hein? Aquele Pedro lá que pegava peixe uns dias, agora está até publicando livro na Bíblia. De fato, aquele homem sem muitos atributos intelectuais, com poucos recursos financeiros, também era pobre, assim como nós, e por vezes julgado pelo seu temperamento, pela sua forma de agir, pela forma de falar. Porque o cara que é criticado na Bíblia é Pedro. Foi transformado de forma verdadeira. E passou a viver pelo evangelho, que é o primeiro ponto. E mais do que isso, ele pôde morrer pelo evangelho, conforme profetizou Cristo. Leia o verso 18 e 19 que diz: em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Parece um assunto fora de contexto aqui, né? Jesus questionou, tal, Pedro reconheceu, parece que está tudo certo. E aí Jesus diz para ele: olha, eu disse essas coisas aqui para você entender assim, ó, que você até agia da forma com que você queria. Né? Aqui vai falar, te cingias como queria, né? Você botava a roupa que você queria, você ia onde que você queria, você fazia onde você queria, o que você queria, mas vai chegar um momento em que você não vai fazer o que você quer.
que outras pessoas vão te pegar pela mão e vão fazer algo ao qual você não deseja. Pedro morreu no ano 67 depois de Cristo, crucificado. Só teve um pouquinho de diferença, ele pediu para ser de ponta cabeça. Porque ele falou, não mereço morrer da mesma forma que Jesus Cristo, eu não sou digno de morrer como Cristo. Então Pedro fora crucificado 30 e poucos anos depois dessa fala, de ponta cabeça pelo Império Romano. E isso havia profetizado Jesus Cristo aqui. Então nós vemos que, de fato, houve um arrependimento, um entendimento do chamado, uma reflexão da sua limitação, mas houve atuação. Deus, o Senhor me chamou, eu não merecia, o Senhor me chamou. Eu sou fraco, eu erro, tá, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Fez o que tinha que ser feito e ganhou o prêmio, morreu por Cristo. E está a glória, acreditamos assim. E quanto a nós, irmãos? Será que nós temos de fato nos apresentado como trabalhadores na seara do Senhor? Ou será que nós usamos as mais diversas desculpas para não priorizar as coisas do reino? Ah não, sabe o que é? Que eu estou sem tempo. Sem tempo é a melhor, né? Sem tempo todo mundo tá. Eu costumo falar assim, se o empecilho for tempo, aceita, porque todos nós estamos na mesma. Ah não, o problema é meu trabalho é complicado. Tá? Ora para o Senhor então, para você mudar de trabalho. Você ter um trabalho que você consiga servir mais a Deus. Ah não, meu problema são os filhos. Olha, queria ter filho, Deus abençoou com os filhos, agora ele é o problema para você não servir a Deus. Você não chama de problema, você não chama de desculpa, né? Você coloca como um empecilho ali. Não, é o cansaço. Ah, isso daí é complicado. Cansaço é... o trabalho é uma correria, é uma loucura. Ou ainda o pouco recurso. Não, eu até queria, mas nossa, é complicado. Não consigo ajudar aquele missionário e tal. Para mim é complicado, né? A verdade é que nós arrumamos os mais diversos motivos para não nos apresentarmos à seara do Senhor. Ele nos escala e nós fingimos contusão, trazendo aqui a Copa do Mundo. No máximo, aceitamos ficar no banco. Mas subir a campo e bater o pênalti decisivo, talvez... Não, deixa sair para Pedro. Aquele era corajoso, hein? E eu queria, irmãos, após essas 3 lições, refletir com vocês uma breve aplicação. A primeira coisa é que nós temos que lembrar de onde Deus nos tirou. Quem você era antes disso? Você imagina se Pedro, já andando com Cristo, era daquele jeito? Que lá diz que ele praguejou. Ele deve ter falado uns palavrões. Você está louco? Eu já disse que não. Tudo censurado agora. Não andei com esse homem. Está louco? Isso depois de convertido, hein? Pedro andando com Cristo. Imagina antes. Pescando lá no barco com os peão. Como não era? Assim também não é diferente de muitos de nós. Quando nos lembramos de onde Deus nos tirou e procuramos entender acerca do chamado e também refletimos sobre a nossa limitação, aí sim estamos aptos ao Espírito Santo nos capacitar para a obra, provando que Deus nos ama e não desiste dos seus filhos. Afinal, acho que Pedro já tinha se sentido desescalado da história. Ele falou, não, com aquele monte de falta que eu fiz, na próxima eu não vou. Mas quando ele viu a Cristo e ele foi ao seu encontro, numa demonstração de arrependimento, de tentativa de mudança, Jesus o recebeu. Aliás, até partiu o peixe que ele pescou lá. Parabéns, Pedro, dessa vez você mandou bem, vamos comer esse peixe aí, né? E de fato é assim conosco também, porque nas vezes que nós erramos, nós falamos, agora Deus vai pesar a mão, agora não tem mais volta, é melhor eu aceitar. Mas nós sabemos que não é assim, porque Deus nos concede o perdão, se de fato o nosso arrependimento for sincero. Como sabemos que é sincero? Somente após os frutos. Pedro, quando negou, tinha chorado amargamente, mas voltou para pescar. Agora nós vemos aqui que ao se lembrar de todo esse histórico, ser questionado 3 vezes sobre esse amor, quando Jesus baixa a proposta, ou traz para o nível dele, ele finalmente entende, ele fala, é isso. Não importa quem eu sou, não importa que eu errei, Jesus está falando que mesmo se eu gostar, eu posso. Então tá bom, então eu encaixo, eu acho que eu caibo nessa seleção. Esse é o arrependimento sincero, que produziu frutos. Aí ele deixou o Espírito Santo agir, que veio lá em Atos 2, pregou, e muitos benefícios Deus fez através da vida de seu servo.
Finalizando essa aplicação, meu irmão, você foi chamado para trabalhar pelo reino de Deus, afinal, Deus te chamou, você reconhece sua limitação, agora vamos trabalhar. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo deve gerar frutos de justiça e resultar em glórias ao Senhor. Aí está um outro ponto, não é o foco da nossa mensagem, mas cuidado também com o resultado desses frutos para você não achar que, eu sou o Pedrão, hein? 3.000 aqui na minha conta, Jesus me deve, hein? Não, Jesus já te salvou. Você está tentando pagar o que você não consegue. Nunca vai chegar lá, já foi pago. É só para cumprir tabela, como eu digo, é um jogo que no final nós já ganhamos o campeonato. Você é ruim, você é perna de pau, nós tomamos 7-0, mas no final nós vamos ser campeão. Como? Nosso pai é o juiz. Te convido então neste momento, irmão, a refletir sobre isso. Até mesmo fazermos uma oração a Deus, abaixando as nossas cabeças e colocando diante de Deus em oração, nos reconhecendo que de fato nós temos o amado pouco. E pedindo que o próprio Espírito Santo de Deus nos ajude a termos mais momentos de intimidade verdadeira com Deus e de verdadeiro afeto e entendermos que Ele nos aceitou com as nossas falhas, mas que a partir de agora, assim como Pedro arrependido, nós vamos querer que Cristo nos perdoou e vamos nos dispor a apacentar as suas ovelhas. Amém? Oremos. Pai Santo e bendito, a sua palavra nos confronta e nos leva a refletir o quanto somos falhos, ó Pai. Assim como Pedro, que tinha todas aquelas características, nós também temos as nossas, nós também nos sentimos incapacitados, nós também achamos que não merecemos e de fato não o merecemos, e o seu amor nos constrange, ó Pai. Mas mais do que constranger, ele nos leva a pedir um perdão verdadeiro diante de Ti. E esse arrependimento sincero, ó Pai, somado ao agir do Espírito Santo, produz bênçãos e frutos que nós não podemos imaginar, ó Pai. Mas nós queremos Te pedir nessa noite que haja através da minha vida e da vida de cada um dos meus irmãos, para que nós possamos experimentar, ó Pai, assim como Pedro, apesar de nós, o poder do Seu Espírito Santo agindo através de nós, ó Pai. Usa-nos como instrumentos, propagadores do Teu Evangelho, que possamos viver dando testemunho de Cristo e pregando acerca das maravilhas que Ele tem feito, ó Pai. Ajuda-nos porque somos fracos. E ainda que venhamos a cair e a vacilar quantas vezes forem, ó Pai, sabemos que o Senhor nos perdoa 70 vezes 7. Que o Senhor perdoa até aquele pecado ao qual nós não acreditamos. Que o Senhor já perdoou os pecados que nós ainda cometeremos ao fim da vida. Isso não é por mérito nosso, ó Pai, mas sim porque o Senhor nos ama ágape, ó Pai. E por mais que nós possamos no máximo oferecer um amor filéu, o Senhor continua a nos amar. E o Senhor nos salvou, e o Senhor nos livrou do que nós de fato merecíamos, que era a condenação eterna. Obrigado, ó Pai, por ter enviado Jesus Cristo. Obrigado pela vida de Pedro, por esse relato precioso ao qual podemos refletir e aplicar às nossas vidas. Ajuda cada irmão a sair daqui desta noite diferente de como entrou. Apto, ó Pai, a reconhecer o seu chamado, as suas limitações, mas a agir, a trabalhar e a labutar, ó Pai, no seu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém.